Vamos lá. Hierarquia das normas, né? Mais ou menos o que a NR12 assim se apresenta, né? Então nós temos a base, seria, por exemplo, o corpo da NR12. Especificações gerais. Em termos de normas técnicas, nós estamos falando das normas tipo A. Na verdade, nós temos uma norma tipo A, já vamos ver, é fundamento. Se você pensar nessa pirâmidezinha aqui, a base da pirâmide é a norma tipo A. Seriam as normas tipo A, hoje só uma delas, que é a 12100, já vamos ver um pouquinho dela, né? Isso é a base da pirâmide, embora tenha só uma norma, então a pirâmide não é de número de normas, mas sim é, da, da, da importância. Então, as normas que vêm a seguir, normas tipo B e C, elas vão citar a 12100. Não tem uma norma tipo C específica de máquina que não fale da 12100, né? Então, ela é uma base da pirâmide, né? Como o corpo da NR12, traçando um paralelo. Normas tipo B tratam de requisitos mais específicos, está fechando a pirâmide, né? Então ela está sendo mais específica. Nós vamos ver a norma de comandos bimanuais, a norma do como fazer um comando seguro. Nós temos dois tipos de norma B. Normas de conceitos, de comandos, e de equipamentos, como um comando bimanual, né? São dois tipos de norma B, mas mais específicos. Aí, finalmente, norma C, está lá na ponta da pirâmide, né? Então, apesar de estar na ponta, isso aqui não é número de normas, né? Mas é a base, a coisa vem especificando, e a pirâmide é especificação, né? A base dela, depois ela vem ganhando informações, e lá na ponta, muito específico, são as normas tipo C específicas de máquina. De novo, na NR12, nós temos o corpo da NR12 norma como A. Anexos, nós temos aí os anexos 1, 2, 3 como tipo normas B, e os outros anexos norma C. Então nós temos as três características da NR12, e assim são divididas as normas. Isso não é uma divisão apenas brasileira, ela é internacional. As normas ISO também assim se dividem, normas A, B e C. Tá? Vamos lá. Tipo A, então, como eu falei, nós temos só duas. Então, hoje aqui, pessoal, a BNT-NBR, é uma norma que é da BNT, norma brasileira, né, NBR. O ISO, que está aqui, quando nós preparamos essa norma, né, nós pegamos o texto em inglês e, pessoal, vocês traduzem, né? Tradução, o Word faz para a gente, faz em meia hora. Aí depois a gente fica 2 anos, né, trabalhando para que o texto esteja compreensível, esteja adequado, né, seja de acordo com aquilo que é o nosso entendimento dos termos que estamos usando. Dá muito trabalho, né? Nós nos reunimos aí às tardes das últimas quartas-feiras, das 14 às 17 horas, 3 horas de trabalho, e então demora um pouco, né? Algumas vezes temos grupos de trabalho que vão ajudando também em paralelo, mas nós são 2, 3 anos de trabalho para chegar numa norma dessa. Então, em 2013, a BNT publicou esse trabalho. Quando está escrito ISO, na comissão está dizendo: nós pegamos a norma em inglês e trouxemos ela para a língua portuguesa devidamente adequada, ou seja, para a nossa língua. Isso quer dizer que tem o ISO aqui. Então você vai ter todos os itens da ISO na norma brasileira devidamente adequados à nossa língua. Tá? O anexo 4 da NR12 cita a 12100, a apreciação de riscos, princípios para projeto, que está na base da pirâmide. Eu vou fazer um projeto, eu preciso levar em conta o que a 12100 nos especifica. Ela substituiu, nós tínhamos uma norma de Mercosul, NM aqui é norma de Mercosul, né? Então, hoje parou, né? O Mercosul está estagnado, então não se faz mais norma. Aquela era 213, eu não sei, chegou em 200 e alguma coisa as normas do Mercosul, né? Então, quando se publicava a norma BNT que interessava o Mercosul, ela tinha o NM. A 213, baseada numa europeia, 292, como eu disse, nossas normas eram baseadas em normas europeias, foi base para as normas ISO, né? Então, aqui os conceitos gerais de projeto, né, estavam na NM 213. E a 14.009, baseada na NM 1050, as duas normas juntas foram a base para fazer a 12100. A 213, conceitos básicos e princípios gerais de projeto, e avaliação de riscos, né? Na verdade, hoje chamamos de apreciação de riscos, na 1100, na 1050, fazendo a 12100. Complementando esse ação, a 12100, nós temos um TE, é um Technical Report, é um relatório técnico, né?
Então, nesse relatório técnico, na escala de hierárquica da ISO, você tem normas ISO, depois você vai ter ISO TS, que é um Technical Specification, uma especificação técnica, e depois um TR, um relatório técnico, o Technical Report. Né? Quando a comissão se reúne, né? Hoje, por exemplo, a Comissão de Estudos de Robôs está tratando um documento que era uma especificação técnica para ser agora uma norma. Então, tem alguns ajustes para se fazer para que assim aconteça, né? Então, a 14121, assim ela é chamada, é uma ISO TR 14121, publicada pela BNT em português, além de estar na língua que você fala, que nós entendemos melhor, ela também tem um custo extremamente menor. A norma ISO, um TR ISO, tem um custo que é 5, 6, 10 vezes o custo daquilo que a BNT publica, tá? Então, aqui você tem exemplos, né? A ISO TR 14121-2, que ela é baseada numa norma que era 14121-1 e 2. A parte 1 da 14121 foi incorporada na 12100. A parte 2 são exemplos, né? Tem um exemplo, pega uma tupia, não sei se vocês sabem o que é uma tupia, depois você dá uma pesquisada, né, na área de marcenaria, extremamente perigosas, facas girando lá. Como eu faço uma apreciação de riscos de uma tupia, então ela é muito exemplo, por isso que é um technical report, é um relatório técnico e não uma norma. Então aqui está a norma A, né? Aqui tem um pequeno fluxograma, não vou detalhar, mas isso que a 12100 especifica. Você vai ver limites da máquina, você vai ver como que você trabalha com ela, né? Você tem a avaliação, você vai ter as etapas para fazer o que se chama apreciação de riscos, né? Então, nós temos aqui esse gráfico resumindo o que é uma apreciação de risco. É todo o conjunto, desde você avaliar como que se trabalha com a máquina, que soluções eu vou implementar, aí no fluxograma que está na 12100, você conseguiu chegar a uma solução segura? Não, então volta lá. Não tem como, é impossível ter toda a segurança. Por exemplo, eu tenho temperatura alta, não tem como vir um ventilador e refrigerar imediatamente. Então tem um risco residual. Como é que você faz aí? Medidas, né? Você tem avisos, você tem treinamento para mitigar esse perigo, né? Então tudo isso está nesse fluxo aí, é uma apreciação de riscos, né? Eu recomendo extremamente a vocês lerem, estudarem a 12100. Quem fabrica a máquina, quem está usando máquina, ter uma visão mais aberta de segurança de máquinas, tá? Então, não é uma norma com preço relativamente baixo, mas uma leitura que eu considero obrigatória para quem está aí no meio de segurança, tá? A leitura não é tão complicada assim e recomendo muito que vocês assim a conheçam, tá? Evidentemente, nós estamos só dizendo que ela existe e assinando um overviewzinho, né? Porque nós precisaríamos aí de pelo menos uns 2 dias para ter ela bem detalhada, né? Muito bem, desculpem a necessidade da água, mas a garganta vai secando, né? Aí destaquei, vamos para as normas B, né? Fechando a pirâmide, agora mais específico, né? Nós temos o grupo B1. No B1 nós vamos ter conceitos de segurança e não equipamentos. Vai ter o comando bimanual, cortina de luz, mas sim de posicionamento do equipamento de proteção com referência à aproximação de partes do corpo humano. E é citada no anexo 1 da NR12. Né? Então, a NR12 está extremamente relacionada com as armas técnicas. Né? O que é isso? Né? Aqui, posicionar uma cortina de luz em relação ao perigo apresentado. Que distância eu tenho que observar? Seguramente, sendo bonzinho, mais de 90% das cortinas de luz instaladas estão em distância inadequada. Por quê? Para ser mais fácil o trabalho. Então, encosta a cortina de luz no perigo, né? Para que fique fácil, evidentemente tem que ser viável, né? Então, o trabalho, né? Mas eu também não posso colocar uma cortina de luz e dar a falsa impressão de segurança. Por quê? A minha mão atravessa a cortina de luz. Eu vou ter um desenho que vai ajudar a compreensão daqui a pouquinho. E até chegar no ponto perigoso, eu tenho que assegurar que parou. Eu tenho um tempo de parada, né? Então, isso é um fundamento. Então, essa norma 3855, também uma ISO, foi publicada em 2013,
vai nos trazer isso. E a prevenção de partida inesperada, embora não tenha uma citação direta na NR12, ela está presente no texto da NR12. O que é uma partida inesperada? É uma partida inesperada. Né? Eu estou lá fazendo uma manutenção, eu tenho uma parte da minha máquina que tem molas, e aquilo ali é liberado e eu tenho um acidente. Então, uma parte que está sobre a minha cabeça, e por gravidade ela cai, então eu tenho que ter um calço de segurança, uma retenção mecânica para que isso não aconteça. Isso é partida inesperada. Ou um comando mal feito, quando um sensor oscilar o sinal, a partida também oscila, né? Isso aí é citado na norma de partida inesperada, extremamente relevante, né? São normas tipo B1. Então, olhem aqui, duas figurinhas, né? Então aqui, ó, pessoinha aqui, né, meio fantasmagórica, aqui branquelinha, indo em direção a uma máquina aqui, parecida com uma prensa, né? Uma prensinha tipo C. Então ele vai, a mão dele, o braço dele vão pegar a peça aqui, retirar e alimentar a prensa, né? Uma alimentação manual. Então, a partir do momento que ele atravessa a cortina, eu disparo uma parada, né? Então, eu tenho que considerar o tempo de estudo. A cortina de luz não é imediata. O pessoal costuma falar, não, minha máquina é muito rápida, ela é imediata. Eu gostaria de medir o imediato, né? Quanto que é isso? Não, então é zero, né? Ah, sim. A tua máquina, ela não tem nenhuma inércia, né? A cortina de luz não tem tempo de resposta, não existe isso. A cortina de luz vai ter lá seus 10 milissegundos, 8 milissegundos para responder. Ela é ligada a um comando, a um cérebro, que também vai processar, seja ele um controlador programável de segurança, seja ele um interfacezinho, um relézinho de segurança. A cortina de luz, esse equipamento cheio de LEDzinho aqui, né, que faz uma cortina, quando a minha mão passa por aí, ele processa isso, tem um tempo para isso, manda essa informação para um cérebro que vai processar isso, e finalmente a parte mais demorada, vai falar prensa, pare. Aí eu tenho por exemplo, uma válvula pneumática, a válvula é que vai abrir e fechar o ar, que faz com que a prensa se movimente. Essa válvula, evidentemente, ela tem que também características para não falhar, senão eu passo pela cortina de luz e a válvula ela travou e eu não tenho movimento acontecendo. A parada acontecendo, e o maior e mais significativo tempo, que é o da parada da máquina, inércia, né? Vivemos com um mundo que tem inércia, né? Não tem jeito. Então, eu pegar uma prensa pequena, demora 300 milissegundos para parar. Vou ter que estar aí a meio metro de distância. Segundo a 3855 nos dá fórmulas para calcular, vou precisar estar com essa cortina a meio metro. Agora, ficar com a cortina a meio metro do ponto perigoso, temos um outro problema, que aí a própria norma de prensas fala. Mais que 75 milímetros não pode ficar sem monitoração. Por quê? A pessoa pode ficar numa máquina perigosa como essa, não pode ficar aqui, entre a cortina e a máquina. É o que aconteceu nessa prensa que vocês veem à direita. Você tem uma prensa aqui mecânica enorme, você tem uma cortina de luz aqui inclinada, né? Por razões de distância e segurança mesmo, e ficou um vão entre a cortina e a máquina. Cara, houve, infelizmente, um acidente fatal, jovem engenheiro de 23 anos. Essa máquina, que era vital para a empresa, ficou um ano parada, né? A empresa que o profissional morreu não conseguia ir lá para resolver, né? Isso tem alguns anos já. Foi uma tragédia, né? Então, é fundamental ter distância e observar aqueles requisitos que são específicos aqui para que nós não tenhamos possibilidade de um acidente. Tá? Ainda a norma tipo B1, né, o comando. Nós temos duas normas de comando convivendo hoje, porque isso para facilitar o nosso mundo aqui brasileiro. A nossa cultura ainda é muito baseada numa norma que é mais antiga, que é 14153, que é baseada numa europeia, que é 954, que fala de categorias de segurança, né? Categorias 1, 2, B, 1, 2, 3 e 4. Esse é um conceito mais antigo, ainda válido. No Brasil, né, NR12 assim especifica, e a maioria das pessoas só conhecem isso, mas esse conceito foi ampliado, e hoje lá fora, o Brasil também, mas lá fora muito antes que o Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, utilizam outra norma que é a 13849, que nós temos também a NR12, na nota técnica lá que eu mostrei, falou que máquinas importadas podiam utilizar essa norma, e na revisão de 2019, a NR12 falou que quem usar a 13849 cumpre a NR12. Então, o conceito aqui é um pouco mais amplo do que de categoria de segurança. Tá? Eu agora confio no componente. O componente tem uma confiabilidade, uma monitoração
ele vai ter um MTTFD, uma vida útil até falhar perigosamente bastante grande, esse é o fabricante que declara, eu vou confiar nisso, né? Evidentemente você vai buscar então informações sérias de fabricantes sérios para poder confiar. Você vai ter, ao invés de categorias B1, 2, 3, 4, performance level, nível de desempenho A, B, C, D, E, não são equivalentes. Para você ter um performance level A, você vai ter uma categoria de segurança inserida, sem categoria de segurança 3 ou 4, você não chega em performance level E. As duas coisas convivem, mas o conceito é diferente. Então nós temos as duas normas hoje, uma classificação por categoria de segurança e a outra são níveis de desempenho. Tá? E aqui um quadro geral, né? Nós vamos ter aqui as fontes de energia, sejam elas elétrica, pneumática, hidráulica, né? Ou outras, passam por controles, né? Você vai ter sensores, você vai ter os botões, você vai ter uma cortina de luz, você vai ter uma chave que vê se uma proteção está aberta ou fechada. Finalmente, eles vão atuar em cima de uma válvula que vai abrir e fechar o ar da prensa, ou um motor elétrico, cujas prensas são servo-assistidas, as máquinas podem ser, eu cito muito prensa até pelo número de acidentes, né? Vai ter um motor elétrico que move a máquina, eu vou cortar o movimento dele, então eu tenho um quadrinho aqui que fala desde a fonte de energia, nós vamos tratar isso adequadamente, como que eu trato essa fonte de energia, eu tenho disjuntores, eu tenho explosivos, eu tenho que ter também essa parte funda. Opa, vou aqui. E os dispositivos de segurança e, finalmente, a atuação, sensores vão mandar informações para o meu comando seguro, que vai atuar em cima dos atuadores. Tá? Então, aqui você tem um resuminho do que é um comando seguro, do que é uma solução de segurança. Tá? Meu Deus. Me perdoe, eu estou tendo uma instabilidade aqui na minha conexão de internet, embora seja por cabo, mas está acontecendo esse probleminha aqui, choveu demais. Desculpa. Então, nós temos aqui uma figura maravilhosa, né, de criatividade. Como fazer uma proteção, tem que ser brincar, infelizmente. Temos também, acho que eu passei dois slides, deixa eu ver, voltar aqui, muito bem. Ainda em normas B, distância de segurança para impedir acesso às zonas de perigo pelos membros superiores e inferiores, isso aí, a que distância eu ponho minha proteção mecânica? Ou ainda, que folga eu tenho que garantir mecanicamente para que não esmague um dedo? Né? Então essas normas trazem isso para nós. Então aqui eu tenho uma gradezinha, dependendo se é um retângulo, se é um círculo ou se é um quadrado, eu vou ter uma tabela que vai me falar que distância essa proteção pode ficar do perigo, em função da altura do perigo também. Ou ainda, para não esmagar a ponta do pé, que distância eu tenho que ter? Não sou eu que vou arbitrar, não, né? Para que um pé não seja esmagado. Então essas tabelas nos traduzem essas questões de segurança. Tá? Ainda agora, os específicos. A questão, perdão, eu voltei aqui, estou tendo instabilidade, infelizmente, mas, meu Deus, oh meu Deus, que dificuldade. Muito bem, por essa dificuldade. Então, as duas normas, né? Esmagamento e distâncias, que estão aqui exemplificadas as distâncias, e aqui para esmagamento. Você não esmagar, se você garantir uma determinada condição, então, para que o dedo não seja esmagado, eu limito isso mecanicamente, eu tenho uma distância que é estabelecida nessa norma, 3854. E agora sim, os equipamentos, né? Então, nós temos aqui dispositivos de entretavamento associados às proteções. Proteções são as grades, né? São as cercas, e elas, quando são móveis,
eu tenho que saber se ela está aberta ou fechada. O dispositivo de intertravamento é o dispositivo que vai me dizer isso, vai dizer isso para o cérebro. É a chamada chave de segurança, o sensor de segurança. Tá? Aí temos isso é citado no glossário da NR12. Nós temos também, quando se coloca muitas chaves em série, chaves de contatos secos, mecânicos, dependendo da aplicação, eu vou perder segurança, vou mascarar defeitos. Isso é citado na 12561 da NR12, essa ISO TR, né? Então nós temos ela em português para você avaliar quando o que você tem como perigo porque você põe chaves em série. Né? E aqui tem uma norma que não está traduzida, na verdade é um Technical Specification, sobre Trapid Key, ou seja, dispositivos para você garantir que todo mundo que entrou na máquina só vai permitir a saída quando todo mundo sai. Cada um leva um transponderzinho, por exemplo, e sem que ele saia e aponhe o transponderzinho lá fora, a máquina não trabalha. Tá? Só para complementar esse assunto. Tá? Então vocês veem aí, olha, aqui uma portinhola, né? Tem a chave de segurança, né? Quando eu abro essa portinhola, eu acesso o perigo, mas eu paro esse movimento perigoso. Aqui outra, aqui um bobinamento de tubo. E aqui eu tenho um sensorzinho magnético de segurança. Abriu, eu informo que abriu, o meu cérebro ele manda parar aqui, no caso, um acionamento elétrico com um motor. Tá? Muito bem. Ainda temos aqui os comandos bimanuais tão conhecidos, né? E a parada de emergência. Okay? Então tem aí as normas, são citadas na NR12, no glossário. Parada de emergência, quem não conhece, aqui já sem o escrito parada de emergência, o anteparo amarelo, quando possível, diz a norma, não é, ele é para ser colocado, né? O botão na cor vermelha. Comando bimanual, e é interessante, eu quero ressaltar isso aqui, tá? Esse anel aqui, né? Que raras das vezes você vai ver, é porque também o comando bimanual tem que estar numa distância de segurança. Eu tiro a mão e coloco a mão no perigo, que ela é o dispositivo de segurança, né? Eu não posso alcançar esse perigo antes que a máquina parou. Então tem também distância de segurança para comando bimanual. Ok? Olha que interessante, o botão de emergência devidamente sinalizado quando ele está com defeito. Olha, isso aqui não é Brasil, não. Né? Nude stop, não é nude não, viu pessoal? Nada de nude. Parada de emergência, parece que é holandês isso aqui, né? Eu nunca fui atrás de saber, mas disseram que é. Nude stop, defect nós entendemos, né? Tá com defeito. Cuidado, let op, cuidado. É bacana, né? Botão de emergência, o cara vai lá apertar e ele se depara com essa informação, em vez de consertar, né? E, infelizmente, eu já me defrontei muitas vezes com isso. Documentou-se todos os botões de emergência com defeito e ficaram tranquilos quanto a isso, em vez de imediatamente você reparar isso, para a máquina e repara essa dificuldade, né? Jamais façam isso, evidentemente, né? Não façam isso em casa. Aí nós temos, desculpem, eu estou tendo um probleminha aqui na hora que eu comando o avanço do slide, né? Então nós temos, deixa eu ver se está certo aqui isso. Nosso tempo está esgotando aqui, né? 1h20, mais 5 de tolerância. Olha só. As proteções, né? Como fazer uma proteção, as especificações, inclusive de cor de proteção. Hoje a NR12 não fala mais em cor, no passado o amarelo. O amarelo não é recomendado para uma grade, porque você vê mais a grade que o perigo, né? Isso a norma pede cor neutra para uma grade. Né? Então a ISO 14120 fala de requisitos de como fazer uma proteção, né? E aí, complementando aqui, né? Então, nós vamos ter aqui duas normas para a parte pneumática e hidráulica, só para complementar aqui as normas tipo B, tá? Então aqui, olha só as proteções, só uns exemplinhos aqui ruins, né? Olha só que proteção é essa, né? Além da cor amarela que dificulta a visibilidade, ela é uma malha tão fechada, eu não sei o que tem dentro da jaula, né? Eu não sei lá o que tem aí dentro, não consigo ver, não pode ser assim, né? E a altura dessa proteção, ela tem que ser no máximo 180 milímetros, não posso deixar vão que eu passe, o cara vai passar por baixo, para que ele vai abrir essa proteção, né? E aqui olha a altura dessa proteção, põe a mão seguramente num ponto perigoso, isso aqui só impede o cara de ir correndo e bater lá, né? E olha como é que ela é mantida nessa posição, por um fecho simples, né? O cara tira essa proteção, a máquina não para, né? Coisas inadequadas que nós temos, né? Aí nós temos um exemplo de uma transmissões, a gente vê muita transmissão, esteiras sem as devidas proteções, né? Área de mineração, isso era muito comum, hoje está menos, tudo aqueles rolos de tracionamento sem proteção. Aqui a pessoa, infelizmente, né?
Ah, mas o cabelo tem que estar amarrado. Ah, mas quem garante isso, né? Porque um momento de desamarrar, e aqui houve o acidente, foi fora do Brasil, e arrancou aqui o escalpo, né? Do couro cabeludo aqui dessa pessoa. É terrível e muito ruim mesmo. Pois nós temos aqui também, só para complementar, manual de instruções é citado no item 12.13.3 da NR12. Como fazer um manual de instruções é obrigatório ter um manual de instruções, faz parte da segurança, como trabalhar com a máquina. Temos a 60.204, que fala da área elétrica, uma IEC, ó, que é a norma IEC que eu falei lá atrás, publicada em português, né? E temos convivendo junto aqui com a 60.204, a 54.10, muito conhecida, mas que não abrange como a 60.204, aquilo que é a parte elétrica para uma máquina e equipamento, né? Aqui, disposição, um painel bem montadinho como esse, né? Temos que seguir requisitos a 60.204, aqui uma botoeira, cor de botões, que botões utilizar, né? Tá na 60.204-1, tá? Olha que beleza, pessoal. Olha como fazer manutenção aí na rede elétrica, com chinela havaiana, ainda dá um sorrisinho para a câmera, né? Olha a foto, pus eu aí, né? São há coisas que ainda acontecem, infelizmente. Vamos ainda aqui, meios de acesso permanente para máquinas, né? São, fechando aqui as normas B, o que são os meios de acesso? Escadas, plataformas, né? O anexo 3 da NR12 especifica isso, mas diz lá, se você atender norma técnica, você atende esse anexo. E a norma técnica sobre isso é 14.122. Então, hoje, cumprir anexo 3 é cumprir o que a ISO 14122 nos traz como especificação, tá? As normas C são específicas de máquinas, elas têm preferência sobre as normas A e B, né? Como também está na NR12. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, a norma de prensas mecânicas, uma das mais antigas, foi revisada em 2008. Nós estamos trabalhando a ISO, né, que tem aqui 4 partes, uma específica para prensas mecânicas, outra para hidráulica, para pneumática e uma base para todas elas. Essas normas devem ser publicadas aí a parte 1 ainda esse ano, a parte 2 talvez esse ano, né? E vão substituir a parte 2, a 13.930, as partes 1 e 2, prensas mecânicas, traz especificações, porque prensa mecânica é sempre feita da mesma forma, do mesmo jeito, injetora de plástico, tornos, fresas, prensas hidráulicas, sopradeiras, assim vai, tá? Então aqui vocês veem uma prensa hidráulica, uma prensa mecânica, né? São máquinas que são feitas sempre, que tem um martelo, tem um corpo, tem uma mesa, né? Dá para fazer uma norma específica, como tem o anexo 8, né? Ó, vejam vocês aqui, ó, problema resolvido, né? Em criatividade, ó, colocar. Eu acho legal que tem bastante gente inspecionando, né? Isso aqui é redundância, pessoal, olha aí, né? Se esse cara aqui cair, esses aqui gritam e correm, né? Esse aqui é o fundamental aqui embaixo, aqui, né? É o cara que primeiro grita, né? Então, brincando um pouco com vocês, né? E finalmente, normas de robôs, né? Partes 1 e 2 são citadas na NR12, né? E, inclusive, esse documento para robôs colaborativos. Então, como ter um robô, como parte 1 é para quem fabrica robô, parte 2 como se usa o robô, e o TS 15066, que vai virar uma ISO, tratando dos robôs colaborativos. Essa aqui é a Rose lá dos Jetsons, né? Ela é uma colaborativa, né? Robôs de serviço são muito fortes, muito sérios. Aqui nós temos, para robô colaborativo, nós temos uma tabela de quanto se suporta de força, pressão em cada parte do corpo. Evidentemente, o rosto aqui é a parte mais delicada, né? Para que possa estar do lado. Então, nós temos que ter, muitas vezes, a velocidade do robô coletivo é baixa para que eu não alcance os limites aqui estabelecidos. O cara fica bravo, comprei um robô e tem que trabalhar devagarinho. Porque não tem jeito, mesmo ele parando, ele é seguro, mas ele tem inércia. Até ele parar, ele matou o cara. Se ele está super rápido, não tem, é inércia, é máquina, é massa, bate na cabeça, mata, né? Então, e a ferramenta não pode ter ponta, coisas assim são especificadas, não é só o robô ser colaborativo, a aplicação tem que ser e considerações assim devem ser feitas.